meus amigos, tudo bem? Estamos de volta para considerar a série Perguntas Bíblicas Respondidas e uma pergunta intrigante, né? Quem é que pode, ou quem é que deve, quem está autorizado a comer do pão e beber do vinho na celebração da morte de Jesus? Em algumas religiões, algumas igrejas são chamadas de Santa Ceia, a ceia noturna do Senhor, refeição noturna do Senhor, Eucaristia, missa, etc. Quem pode comer do pão e beber do vinho? Em algumas instituições religiosas, é claro, nós não vamos aqui citar nomes de religião nenhuma, então você analise pela sua experiência do jeito que você quiser. Mas algumas instituições religiosas ensinam e determinam e até proíbem que outras pessoas que não sejam os batizados, por exemplo, não podem comer do pão nem beber do vinho. Outros dizem que só uma classe, uma elite, um grupo pequeno de cristãos com uma esperança diferente dos outros cristãos, como se na Bíblia ensinasse que houvesse duas esperanças, e não uma só. Então, somente estes que têm essa esperança especial aí é que pode comer e beber dos emblemas. Já outras simplesmente deixam a cargo da consciência da pessoa, ela examina a si mesma. Mas e a Bíblia diz o que sobre isso? O que mais nos importa, é saber o que a Bíblia ensina. Então vamos ver as palavras de Jesus quando ele fez a instituição da refeição noturna com os seus 12 apóstolos. Veja, Jesus tinha muitos discípulos que seguiam ele, mas ele instituiu essa celebração na presença de 12 apóstolos. Pergunta: então são apenas os 12 que podem participar e ninguém mais? Vamos ver? Lucas capítulo 22, versículo 19. Tomando o pão, deu graças e partiu o pão e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo dado por vós. O corpo de Jesus foi dado por só 12 pessoas? Apenas pelos 12 apóstolos? Ou esses 12 apóstolos estavam representando todos os discípulos ou todas as pessoas que foram beneficiadas pela morte de Jesus? Analise você. Então, isto é o meu corpo dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Quem deve fazer isto em memória de Jesus? Pão representa o corpo que foi dado em memória de quem? De você? De todas as pessoas? Quem é que deve fazer isso em memória dele? Mas fazer isso o quê? Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança em meu sangue derramado por vós. O sangue de Jesus foi derramado por quem? Só pelos 12 apóstolos? Foi derramado também por você, por toda a humanidade, apenas para os cristãos? Então Jesus disse isso. Em Mateus capítulo 26, Jesus disse que eles deveriam passar um para o outro o pão e também o vinho e beber. Apenas eles deviam beber, apenas os 12? Todos os discípulos de Jesus, todas as pessoas, afinal de contas o sacrifício foi feito por toda a humanidade? São questões que você tem que analisar, você tem que pensar, porque líderes religiosos podem determinar qualquer coisa, podem dizer qualquer coisa, podem estabelecer qualquer doutrina. Mas o que a Bíblia realmente ensina? É isso que a Bíblia está dizendo aqui? Que só 12 podem comer? Que só um pequeno número de cristãos podem comer e beber dos emblemas? Ou que qualquer pessoa pode fazer isso, já que o sacrifício de Jesus foi por todos? Lembre-se dessas palavras aqui do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, onde ele recapitula as instruções de Jesus sobre a celebração. E aí ele fala que toda vez que eles comem, aqueles que bebem, eles estão proclamando a volta de Jesus até que ele venha. E aí ele diz assim, por isso, o comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, quem fizer isso de forma indigna, será culpado do corpo e do sangue. Mas quem determina se uma pessoa está fazendo isso de forma indigna? O padre, o pastor, o líder religioso? Ou é Deus que julga? Olha o que o texto diz aqui em 1 Coríntios 11, no 28. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, quem tem que tomar a decisão se come ou não, se bebe ou não dos emblemas da celebração? Alguém por ele ou ele depois de se examinar? Ele depois de chegar a uma conclusão de que ele realmente está apto para fazer isso? Paulo fala isso. Ele é que diz aqui, por inspiração.
Além disso tudo, nós temos as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo em João, capítulo 6. Ele disse assim, em verdade ou deveras eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em si mesmo. Se ler aqui o relato no capítulo 6 todinho, vai ver que Jesus diz que ele o corpo dele representa o pão da vida, e o sangue dele representa a vida, que ele deu para salvar toda a humanidade. Mateus 26, Lucas 22, Marcos capítulo 14, quando fala da instituição da celebração, Jesus diz, este pão representa o meu corpo, este cálice de vinho representa o meu sangue. Comam e bebam, pois foi dado em vosso benefício, em benefício, naturalmente, de toda a humanidade. Então ele diz que quem não come e quem não bebe não tem parte com ele, diz aqui nos versículos circundantes. E aqueles que comem e bebem têm parte com ele e receberão vida em si mesmo, receberão a vida eterna. Agora cabe a você analisar, à base do que te ensinaram, se o que te ensinaram realmente está de acordo com o que a Bíblia diz. Porque comer e beber dos emblemas tem ligação direta em ter parte com Jesus, ser aprovado por ele e ter vida eterna. Se você realmente não está fazendo conforme as instruções de Jesus e está seguindo a cabeça de pessoas, cuidado. Cuidado, porque você pode estar se apartando de Jesus e desprezando o sacrifício que ele fez por você, por mim e por toda a humanidade. Essa é a parte de perguntas bíblicas respondidas que eu gostaria de considerar. Assista as demais, nós temos muitos outros vídeos sobre perguntas bíblicas respondidas e você vai ver a base bíblica e vai tirar suas próprias conclusões. Até nossos próximos vídeos, então.